Salve a igreja, Pai do Senhor. Amém. Irmão, pode se sentar. Eu quero agradecer a Deus por dar essa oportunidade de poder estar aqui. Como a irmã Nicolete disse, eu trabalho. Deveria ser meu desejo teria que ser, mas como a palavra de Deus diz, não tem que fazer todas as coisas. E como jovem, eu tenho que trabalhar bastante. Eu quero aproveitar aqui também para parabenizar a irmã Priscila, que Deus continue te abençoando, derramando muitas bênçãos na sua vida, continue sendo uma grande mulher de Deus. Eu quero convidar os irmãos para ler aqui em Esther, capítulo 4, e o versículo 14. Desde que a irmã Ivonete me chamou, eu tinha uma outra palavra no meu coração, e aí desde ontem à noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e aí a gente às vezes até tem raiva, mas a outra palavra já estava pronta, já estava mais fácil. Mas o meu que pode obedecer tem juízo. Glórias a Deus. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Essa passagem aqui vai trazer um pouco da história de Esther, do povo judeu. Lá no começo, desde que Deus tirou eles do deserto, a gente sabe que eles eram um povo muito fácil, que era um povo que tudo para eles nunca nada estava bom. Deus havia o mar para eles passarem, eles passavam e passavam um tempo e eles esqueciam de tudo que Deus tinha feito por eles. E assim foi até que vinharam reis, que eles queriam ser como as outras nações, e o Senhor sempre alertou eles que se eles quisessem ser como outras nações, eles teriam as consequências sobre a vida deles. E o tempo que Esther viveu era o tempo dessas consequências das escolhas que eles tinham feito. Então, em determinado momento, Israel foi separado em dois reinos e se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. E ali em Judá, o povo que ainda seguia os mandamentos de Deus, seguia ali a ordenança, sempre tinham reis que eram fiéis ao Senhor. Só que no momento ali da caminhada eles se desviaram. E como consequência, o Senhor tinha falado que eles seriam levados como escravos exilados para a Babilônia. E a gente sabe que Israel já foi por 400 anos escravizados pelo Egito. E aí imagina que Deus te liberta, Deus te livra da terra da escravidão e por uma escolha sua, por um erro seu, você volta de novo para o mesmo caminho. Então o povo judeu foi levado ali para a Babilônia, na época do rei Ataxerxes ou Assuero, como está escrito aqui em Esther. E a gente tem a história dessa moça. Ela era uma jovem, a que a gente devia ter mais ou menos a minha idade, a Bíblia não fala quantos anos ela tinha, mas naquela época as meninas eram tidas como mulheres e muito novas. Então, ela devia ter mais ou menos, seria uma jovem, na verdade. Então, Deus levantou ela nesse período para salvar o povo. E aí, muitas vezes eu me imagino como está, uma menina pequena, uma menina que perdeu a família, perdeu os pais dela ali nesse período do exílio. E aí, eu imagino que ela devia se ver desamparada, porque não tinha mais pai, não tinha mais família, era criada pelo seu primo Mardoqueu. E quantas vezes ela devia ter perdido a esperança ali nos planos de Deus para a vida dela, o que podia acontecer com ela? Porque ela estava vivendo numa terra que não era sua. Ela viu seu povo ser escravizado, seu povo ser açoitado, ser diversas vezes mortos, perder suas casas, tudo que tinha. E aí Deus ainda tinha uma história para ela. E assim é a nossa vida também. Quantas vezes a gente pensa que os planos de Deus para nós foram esquecidos, porque Deus nos tirou da zona de conforto. E aí, quando Deus nos tira da nossa zona de conforto, é porque Ele quer nos ensinar algo, quer nos fortalecer, quer nos levantar para um tempo como este, assim como Esther foi levantada. Então, ela vivia ali como escrava, como exilada na terra da Babilônia, e ela era criada ali por Mardoqueu. Ouvi bastante a história de Mardoqueu, de como ele foi levantado ali na Israel também. Eu queria começar com o significado do nome dela, que em hebraico é Hadassah. E aí, quando ela foi para a terra da Babilônia, ela teve seu nome mudado para Esther. E aí, Hadassah, ela significa murta, que é uma flor. E essa flor, ela é usada como uma metáfora, como uma figura de linguagem no Antigo Testamento que simbolizava o perdão e a aceitação do Senhor para com o seu povo. E aqui faz a gente relembrar a história de Israel, como eu já disse aqui no começo, de quantas vezes eles foram infiéis ao Senhor e mesmo assim o Senhor ainda os perdoa e o aceita como seu povo. E até hoje, da mesma forma somos nós podemos ser pecadores, nós podemos muitas vezes ser infiel ao Senhor, mas Ele continua nos perdoando e nos aceitando e ainda nos prometendo o céu como a nossa morada. Então aí, continuando a história de Esther, a gente tem Mardoqueu, que era o primo dela, que guiava ela.
ele descobre que tinha dois eunucos ali que trabalhavam para o rei e estavam planejando a morte dele. E aí ele conta para o rei, o rei consegue se livrar de Ciro e plano, mas nada acontece com Mardoqueu. Mardoqueu não recebe reconhecimento, não recebe recompensa nenhuma e fica por isso mesmo. E aí nesse meio tempo a gente tem Amã, que também é um servo do rei, muito braço direito dele. E aí nesse momento o rei resolve levantar Amã e exaltar Amã. E aí ele se aproveita disso para fazer com que, para humilhar as pessoas, para humilhar o povo e fazer com que as pessoas se dobrassem perante ele. Mas tinha Mardoqueu que era insistente, e ele não se dobrava de jeito nenhum. Ao passado, se todos se dobrassem, Mardoqueu continuava lá em pé. E aí nessa tarde o Senhor manda pouco no meu coração. Será que nós temos nos mantidos com a postura de cristão e adorando somente a Deus em meio à diversidade, em meio ao que nós temos vendo? Ou nós temos nos dobrado para aquilo que o mundo tem nos oferecido? Porque hoje em dia a gente vê as notícias, vê tudo que o mundo tem pregado, e às vezes é muito mais fácil a gente se dobrar perante o mundo, porque é o que todo mundo está fazendo, do que continuar firme nos caminhos do Senhor. Então esse é o questionamento que Deus deixa aqui para nós nessa tarde. E aí Amã, com tudo isso, ele cria um ódio de Mardoqueu. E ele começa a planejar formas de tirar a vida de Mardoqueu, de como ele podia ceifar a vida dele naquele momento. E aí ele começa a montar um plano para matar não só Amã, mas como todos os judeus. Porque a partir do momento que nós somos o corpo de Cristo, se o irmão meu está sendo ferido, todos são feridos. E aí ele convence o rei a assinar um decreto. E aí nesse decreto ele mataria todos os judeus, porque a gente sabe que o povo de Israel não é muito bom com guerra muitas vezes. Então imagina se eles não eram tão bons com guerra dentro do seu próprio país, imagina morando em uma terra estrangeira. Então eles não teriam como se defender, não teriam armas para lutar, porque eles estavam com o mesmo lado. Você sabe que escravos não têm arma, não têm forma de defesa. E aí para aproveitar a situação e se vingar da pessoa com quem ele mais tinha odiado ali dos judeus, ele construiu também uma forca para Mardoqueu. E aí ele tinha a intenção de que Mardoqueu fosse morto nessa forca, e aí ele estaria satisfazendo o desejo do seu coração, o ódio que ele tinha no coração. E aí Mardoqueu, a história vai passando, e aí Mardoqueu descobre esse plano também e chega até Esther. E aí a gente vai relembrar que para um tempo como este ela foi levantada. E aí ele chega até Esther e fala para ela o que estava acontecendo com o seu povo. E muitas vezes Deus coloca a gente em certos lugares, em posições altas, em lugares de destaque, e a gente acha que ali está nos engrandecer. E a gente esquece qual é o propósito de Deus conosco, onde Deus nos coloca para fazer isso. E aí ele foi relembrar, porque talvez, quem sabe, Esther já tivesse se acostumado com as regalias que ela tinha no palácio, ela tinha pessoas a servindo, ela tinha pessoas ali para cuidar da sua beleza, tinha pessoas para fazer tudo que você possa imaginar por ela. E talvez ela tenha esquecido por que Deus possa ter colocado ela naquele lugar. Então, diante daquela situação que o povo dela estava vivendo, o Senhor levanta Mardoqueu para dar um chacoalhão na vida dela. E nessa tarde, Deus também dá um chacoalhão em nós. E aí faz como o versículo 14 que nós vemos. E aí lembra ela, porque se ela se calasse, o Senhor levantaria socorro de alguma outra parte. Mas talvez a vida dela não fosse ser poupada como foi se ela não tivesse levantado. E nós estamos vivendo esse mundo de aflições, esse mundo de guerra, de terror, de inúmeras coisas que têm acontecido no nosso meio. E quem sabe, para esse tempo, o Senhor tem nos levantado. O Senhor tem colocado nós nos empregos que nós somos, no seu lar. Deus tem te levantado para você fazer a diferença. E se nós nos calarmos, o Senhor vai livrar ali do nosso lar, vai livrar as pessoas que estão à nossa volta. Mas o Senhor quer que nós tomamos a posição e que nós fazemos a vontade dele. Então ele vai até ela, desperta ela para que ela pudesse fazer a ação, porque foi para isso que Deus já tinha levantado. E ela temeu. E acho que todos nós, no lugar dela, também teremos medo. Porque naquela época, a monarquia era muito rígida, ainda mais tratando da Babilônia. Então qualquer pessoa, podia ser esposa, podia ser filho, podia ser qualquer pessoa, que entrasse na presença do rei, sem ser convidado por ele, era pena de morte. Você podia morrer aí na certa. Então não era tão que ela teve um pouco de medo aí no momento. Então ela convoca, pede para Mardoqueu convocar o povo judeu para fazer um jejum por ela e pelo povo, que eles ficassem 3 dias sem comer e sem beber. E aí ela também mostra o posicionamento. Quantas vezes a gente precisa jejuar, a gente precisa levantar e orar pelas nossas causas e a gente fica acomodado, esperando com que os outros olhem pela gente, com que os outros jejuem por nós, e a gente está lá só sentado esperando, né?
povo, e também, com isso, ela acaba influenciando a todos que estão à sua volta. Porque a gente sabe que aqui no palácio, a maioria das pessoas que estavam servindo elas não era da nacionalidade judia e também não seguia os costumes dele. Então, ela acabou influenciando as pessoas a seguirem a Deus também, a levantarem a oração por eles e para jejuar. E aí, depois desses 3 dias de jejum, ela vai para a presença do rei e ela entrega tudo nas mãos de Deus. Ela se encontra e, se for para perder a vida, eu vou perder, mas se for para alcançar a graça do rei, naquele momento ela alcançaria. E ela chega na frente do rei, na presença dele, e aí ele sempre oferta para ela e fala para ela se ela quisesse o reino dele, ele a daria. Então ela alcançou a favor a graça ali, pela misericórdia de Deus. E aí ela podia ter pedido, já ter revelado todo o plano que a mãe tinha feito e já denunciar tudo ali, mas ela teve sabedoria. Porque talvez se ela tivesse falado todo o plano naquele momento, a mãe não sabe que era graça direito do rei. E ele ia acreditar, mas não, talvez não nela. E aí sim, talvez ela perderia a vida dela. E ela usa sabedoria e ela pede para fazer um jantar com o rei, para o rei e para a mãe. E aí convoca eles para esse jantar e ela vai preparar todo o caminho, todo o cenário para que eles pudessem relembrar o plano, para que ela pudesse revelar e ter o livramento do seu povo. E aí, nesse período, o rei estava dormindo e ele começa a se incomodar, porque não conseguia dormir, só perdia o sono, tentava dormir, nada acontecia. E aí ele pede para que um dos seus servos traga as crônicas que eles registravam tudo que acontecia ali para ele. E aí nessas crônicas estava escrito que Mardoqueu tinha feito pelo rei. Mardoqueu tinha descoberto esse plano contra a vida dele e tinha salvado o rei disso. E aí o rei acorda de manhã, manda chamar Amã e fala: Amã, prepara lá um cavalo para mim, o melhor cavalo que você tiver, a melhor veste que tem no meu reino. E aí, imagina que a Amã já tinha sido exaltada. Ele fala: agora chegou o momento de brilhar, chegou o momento que ele vai me colocar no cargo mais alto que tem aqui dentro. E aí, para surpresa de Amã, o rei manda chamar Mardoqueu. E aí Mardoqueu sobe naquele cavalo, veste a melhor roupa e ainda é levado pelo próprio mundo dos cavalos dentro da cidade e esse é aquele que o rei quer honrar. E muitas vezes a gente passa por muitas aflições, por muitos momentos em que a gente pensa que Deus não está vendo, que Deus não esqueceu de nós, mas Deus está lá, tudo guardado. E no momento certo ele tem a exaltação, ele tem o governo dele nas nossas vidas. E aí após isso, Esther chega o momento em que ela tinha marcado de estar com o rei, e aí eles comem, fazem tira do banquete, e aí ele pergunta: o que você quer? Você vai ter esse jantar? Alguma coisa você está querendo, né? E aí ela pede mais um momento, e pede mais uma vez, mais um jantar. E aí na segunda vez, no segundo jantar que eles oferecem, o rei pergunta novamente qual é o desejo dela, que ela gostaria, e aí ela conta todo o plano que a mãe tinha feito, não só contra o seu povo, mas também contra Mardoqueu. E aí ela pede que o rei ajude, de alguma forma, para livrar o seu povo. E aí o rei descobre o plano que ele tinha para matar os judeus, onde eles não teriam chance de defesa. E também o plano dele contra Amã, que era enforcar Mardoqueu na forca que ele tinha criado. E aí o rei manda enforcar Amã na forca que ele mesmo tinha criado. E aí ainda faz com que Esther, que a gente sabe também que nos tempos bíblicos, muitas vezes a gente vê as mulheres como fragilizadas, como desprezadas, mas o Senhor vem nessa tarde, estamos aqui na igreja de mulheres, nos lembrar o quanto nós somos fortes e o quanto Deus também nos levanta para sermos líderes dentro das nossas casas, dentro dos lugares que nós estamos, e nos dá sabedoria também. E aí, com toda a sabedoria, ele manda com que Esther escreva o decreto de uma forma, escrever essa estratégia da forma com que o povo dela conseguisse o livramento. E aí ela vai escrever esse decreto, o rei vai assinar, porque ele não podia revogar o decreto que ele tinha escrito antes, né? Era um costume da época, ele tinha selado com o anel dele, e com isso ele não podia se desfazer dele. Então ele fez com que ela criasse esse novo decreto, e dando ali a chance com que o povo reunisse todos os judeus que tinham na província, para que eles pudessem lutar contra os soldados, contra o povo que a mãe tinha levantado. E aí naquele dia o Senhor deu a vitória para eles conseguiram lutar, eles conseguiram batalhar contra todos os povos que se levantaram contra eles, e eles alcançaram o livramento da parte de Deus, ali através da vida de Esther. E o livro de Esther é um livro curioso, porque se nós formos ler ele do primeiro capítulo até o último, a gente não vai ver citando o nome de Deus em si, mas a gente consegue
conseguem ver a ação de Deus em todo o livro. E assim nas nossas vidas. Às vezes a gente parece que não está vendo Deus, parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus está oculto na nossa vida. Mas se nós formos parar para olhar e refletir, Deus está presente em todos os momentos. Desde o momento que você levanta até o momento que você vai deitar novamente, o Senhor está presente. E aí a coisa que ele decreta, o povo consegue alcançar o livramento da parte do Senhor. E aí, o Senhor traz aqui algumas características que Esther possuía e que vai nos ajudar bastante também a ser fortes, corajosos, como foi a palavra que a irmã Célia trouxe, a nos dar um livramento, a nos ajudar em situações difíceis, como foi o que a Karina cantou também. Ela possuía uma beleza interior e exterior. Porque muitas vezes muitas pessoas acabam vendo de aparência. Tem aparência de que vive, mas por dentro está morto. Tem aparência de que é belo, mas por dentro é podre. E aí o Senhor nos lembra nessa tarde de que a nossa beleza não deve ser somente exterior para as pessoas verem, mas ela deve vir no interior também. Nosso coração ele deve ser puro, ele deve ser santo e ele deve ser agradável principalmente aos olhos do Senhor. Ela teve disciplina para ser obediente às autoridades que ela tinha em sua vida. Então, muitas vezes a gente é um pouco rebelde, né? Às vezes a gente não quer respeitar a autoridade que a gente tem sobre nós. E aí ela nos lembra disso, a partir do momento em que ela se submeteu à autoridade, mais do que a autoridade do rei, o Senhor abençoou de alguma forma, o Senhor a livrou de muitas coisas. As palavras que Mardoqueu também trouxe ali para ela naquele momento, de quem sabe para tal tempo como este, se você chegou a esse reino, também serviu como chamado. Então nós temos que parar e analisar nossa vida e refletir. Será que o Senhor te chamou para esse tempo? O que você está vivendo agora, muitas vezes a gente questiona, a gente entende. Será que não foi para isso que Deus te levantou, Deus te colocou onde você está? Não foi para isso? Não foi para trazer livramento? Não foi para trazer resposta para a vida de alguém? Foi para trazer cura, salvação? Então, nessa parte a gente possa refletir a nossa fase, o nosso momento da vida, entregar ao Senhor e perguntar, Senhor, para que o Senhor me chamou? Porque muitas vezes a gente só pergunta por quê que eu estou vivendo tudo isso, mas a gente se esquece de perguntar para Deus para quê? Qual foi o propósito que o Senhor te colocou no isso? E ela também vai nos lembrar que o tempo do Senhor é perfeito. Ela deve ter vivido por um certo tempo no palácio, numa vida de regalias, numa vida boa, e se perguntando muitas vezes, por que o nosso povo está vivendo tudo isso? Por que o Senhor me colocou aqui, mas o meu povo continua vivendo na pobreza, continua vivendo largado? E aí a resposta do Senhor chega e ela se recorda de que o tempo do Senhor é perfeito, de foi para isso que ela estava ali. O Senhor também traz a providência, e a providência de Deus ela é perfeita. Ela chega no momento certo, ela chega na medida certa. Muitas vezes a gente pede para Deus, acha que Deus vai fazer da nossa forma, porque a gente acha que a nossa forma, o nosso jeito é melhor. E aí Deus vem nos lembrar que o plano dele é sempre melhor. E quando a providência dele vem, ela é abundante. A gente lembra aqui da história da viúva que não tinha nada senão uma botija de azeite. E aí o profeta manda com que ela reunisse a maior quantidade de vasos que ela conseguisse reunir. E aí a gente vê que a providência de Deus ela foi sem medidas. Quanto mais vasos ela tinha que encher, mais azeite tinha, o azeite não parava. E aí imagina ela olhando tipo, meu Deus, não acaba, eu vou ficar nessa fonte. E aí muitas vezes a gente precisa olhar para Deus e lembrar que dele vem a nossa providência. Às vezes a pessoa pensa, a nossa vida pode estar vazia, mas a nossa providência que vem do alto, ela não está. Ela também aceitou a vontade de Deus. Eu acho que aqui está a parte mais difícil, porque muitas vezes a gente fala da boca para fora que, Deus, eu sigo a tua vontade, eu sei que teu chamado. Mas quando Deus pega a Deus entrar, agora eu quero ver se você vai seguir minha vontade, muitas vezes a gente quer fugir e fazer como Josué. Moisés, ele foi um dos maiores homens de Deus que a gente tem aqui na Bíblia. Ele conduziu o povo pelo deserto, ele não chegou a entrar na terra prometida, mas ele conduziu o povo até a entrada da terra. E aí imagina o quanto Moisés tinha de experiência, de bagagem, que aí Josué, um moço, e fica, meu Deus, o povo tem Moisés como referência e eu sou o que aqui. Então, o Senhor lembra ele que ele devia ser forte e corajoso, porque o Senhor era com ele. E é isso que nós precisamos fazer também, ter força e coragem, porque o Senhor é conosco. E aceitar que a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Nem sempre ela vai ser como nós queremos, mas vai ser da forma que Deus quer. E aí depois a gente vai entender que se fosse do nosso jeito, dos nossos planos, não seria tão bom como se tivesse sido o que ele tivesse feito. Ela também confiou na providência divina que está ligada com o que eu já falei antes. Muitas vezes a gente tem a mania de confiar
Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos e guia-me mansamente às águas tranquilas. E refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí, muitas vezes, quando a gente lê esse versículo, a gente acha que Deus não vai deixar faltar nada na minha casa, Deus não vai deixar faltar nada no guarda-roupa, na minha vida. Mas a gente esquece que aqui nessa passagem ele está falando que o Senhor não te faltará. Pode te faltar tudo, pode faltar saúde, pode faltar roupa, pode faltar alimento, mas em todos esses momentos o Senhor, ele nunca te faltará. Ele sempre estará presente. E aí, confiar na providência divina é isso. É lembrar que o Senhor sempre estará conosco. Ele tem companhia melhor do que a presença de Deus conosco. Ela também tem sabedoria ali quando ela considerou qual seria o melhor momento para executar o plano. Porque, como eu falei, ela podia já ter logo de cara quando o rei deixou para entrar na presença dele, ela já ter contado qual era o plano que ela tinha planejado. Mas ela usou de sabedoria. E muitas vezes a gente também tem que ter sabedoria para entrar, para sair, para falar, para fechar a boca. Como diz lá em Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então nós temos que pedir também sabedoria e direcionamento da parte do Senhor para a nossa vida. Porque Ele vai te dar qual a melhor direção, qual o melhor momento, porque muitas vezes a gente quer falar logo, quer se livrar logo, e aí muitas vezes a gente só vai perder as coisas. E aí Deus vem nessa carta nos lembrar que o tempo é dele, que Ele faz o jeito dele, que Ele faz quando Ele quer, no momento dele. E aí o plano vai sair perfeito, se perfeito no tempo de Deus. E aqui ela também foi corajosa. E muitas vezes a gente quer dar uma fugida, fala, Deus, eu vou ali, depois eu volto, porque eu não nasci para isso, eu não vejo para isso. E aí Deus nos lembra de como nós temos que ser corajosos, porque Ele será conosco. Então, se o Senhor te chamou para louvar, só louva. Estuda também essa parte, mas confia em Deus, porque Ele tem o melhor, Ele tem que se capacita. Se é para pegar água ali em casa, medita na palavra do Senhor, faça o seu melhor e tenha coragem, que Deus Ele te ajuda. Ela também foi usada por Deus para salvar o seu povo. E assim como nós, no tempo que nós estamos vivendo, nós também podemos e devemos ser usados por Deus para salvar o nosso povo. Não é porque a minha salvação está em dia, a sua salvação está em dia, que eu posso fechar os meus olhos e deitar minha cabeça para você em casa. Quantas almas tem aí fora que estão se perdendo e muitas delas estão partindo sem nem nunca ter ouvido um simples Jesus te ama. Muitas vezes nem precisa de muitas palavras dela, não precisa de uma pregação eloquente, uma pregação linda, maravilhosa. Só precisa ouvir um eu te amo, um Jesus te ama, receber um abraço da parte de Deus também. Então, que nós possamos refletir e lembrarmos que Deus nos tem levantado para este tempo. Não é as crianças que ainda estão crescendo que Deus está levantando. Somos nós que estamos aqui hoje, somos nós que estamos neste momento que o Senhor tem levantado para salvar quem está no mundo. E aí Deus, Ele também supre as nossas necessidades. Eu imagino aqui, lendo a história de Esther, que antes dela chegar no palácio, quantas dificuldades, não só ela, mas como o povo judeu tinha passado. E aí Deus, Ele sempre vem suprindo as nossas necessidades, quando a gente menos espera, o Senhor chega com a providência. E aí aqui me faz lembrar, eu sempre gosto de me arrumar, todas as meninas gostam, todas as mulheres, enfim, todo mundo. E aí eu lembro que eu ia fazer 18 anos e a gente resolveu fazer uma festinha para comemorar isso. E aí que a gente não besta, a gente gosta de ganhar presente. E aí eu lembro que aberto meu guarda-roupa e sentava de frente para ele e eu comecei a orar para o Senhor. Eu falei, Senhor, não sei se essa oração serve, mas eu vou pedir. Estou falando lá, ele pode pedir, e se a gente pedir com fé, o Senhor tem poder para realizar. Eu lembro de ter aberto meu guarda-roupa e ter falado para o Senhor, o Senhor está vendo que eu preciso dessa blusa, de uma blusa, o Senhor está vendo que eu preciso de sapato, o Senhor vê que eu quero muito usar perfume, mas eu não tenho. E aí eu fui pedindo, só pedi. E aí, beleza, esqueci, chegou o dia da festa, enfim, ganhei presentes, e aí no momento que eu fui abrir, cada coisinha que eu tinha pedido para o Senhor, ele tinha ligado. E eu tinha pegado com ninguém, eu não tinha contado com ninguém que eu queria ligar para o desejo do meu coração. Mas o Senhor é aquele que contempla o nosso coração, ele sabe o que fazer hoje. Então, nessa parte, abre seu coração para Deus, pede para Ele, pode ser uma coisa mais simples, até mais difícil. A palavra do Senhor vai dizer que para Deus nada é impossível. E aí, gostaria que os irmãos também abrissem Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7.
E vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus aqui vai nos lembrar que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Antes, cada desejo mais íntimo do nosso coração deve ser apresentado a Deus. Deus sabe o que você precisa, Ele sonda o seu coração? Sim, Ele sonda. Mas muitas vezes Ele é ouvido a sua boca, o que você tem sentido, o que você precisa da parte dele. E aí também em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, ele vai dizer que o jugo do Senhor é suave, que nós devemos deixar sobre eles o nosso jugo. Muitas vezes na correria do dia a dia, nas nossas vidas, a gente vai acumulando muitos fardos que não deveriam estar nas nossas costas. E a gente esquece disso, de que o Senhor está aqui por nós, de que o jugo dele é suave, de que o fardo dele é leve. E aí ele nos convida nessa tarde a colocar sobre ele os fardos que você tem carregado. Você não precisa carregar todos esses dedos sozinho. Se derrame diante de Deus nessa tarde, coloque um fardo sobre ele, peça ajuda dele, do Espírito Santo, que ele está pronto para te ajudar. E aí, em Mateus capítulo 6, 33, ele também vai nos lembrar que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, quando o Mardoqueu ele vai pedir para Esther, para que ela se levantasse e ajudasse o seu povo, a gente vai ver, a primeira ação dela não foi questionar as pessoas, falar, meu Deus, agora. Foi pedir socorro de quem podia socorrer, que foi Deus. Foi levantar em clamor, em oração, em jejum. E na nossa vida a gente tem que lembrar também em buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E que todas as coisas ele vai nos acrescentar. E quando ele fala que ele vai nos acrescentar tudo, não é o que a gente quer, mas porque ele sabe que a gente precisa das nossas vidas. E aí, é isso que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, que os irmãos possam meditar nessa palavra e lembrar que foi para esse tempo que o Senhor nos levantou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Foi chamada para uma missão e foi tremendo que Deus usou aqui a nossa irmã Thaisa para falar, né? Ficou, na mordomia lá no castelo, mas ela foi chamada para um propósito ali. Então, quando a mulher, o homem, o ser humano, ele se posiciona diante de Deus, o Senhor ele faz coisas extraordinárias. Quando nós estamos diante de uma situação, seja ela qual for, um problema, uma perseguição, uma luta, uma enfermidade, antes de perguntar por que, Senhor, a gente tem que perguntar para que? Qual é o teu propósito nisso? O que é que o Senhor quer me ensinar dentro dessa situação? Porque a nossa vida é uma escola. E quando nós oramos a Deus e pedimos ao Senhor, Deus, me dê sabedoria, Ele não vai destacar uma flecha e toma sabedoria. Ele vai te mostrar que te deu sabedoria dentro de uma situação que você olha da direita, olha da esquerda, o que é que eu vou fazer? Quando você dobra o teu joelho no Senhor, Ele então te dá o direcionamento e você entende então que Deus ele está realmente dando sabedoria. Então o Senhor é aquele que tudo tem um propósito. Nada é em vão, nada é por acaso. Não sei o que você está passando, qual é a situação da sua vida, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor não te chamou para você ficar com os braços cruzados, não. A leitura que ela leu aqui, tremenda, dizendo, porque se todos te calares neste tempo, socorro e livramento virá da outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecerá. Deus tem socorro e livramento para as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nós só temos que agradecer a Deus nesta tarde por tudo, né, irmãos? E na hora que a nossa irmã Karina
falava assim algo tão forte no meu coração, irmãs, que a ferramenta poderosa que Deus deu é o louvor. E Deus manda eu dizer, não sei para quantas pessoas aqui nessa tarde de hoje, louva dentro do teu lar. Abre a tua boca lá dentro da tua casa. Pega a tua harpa, porque talvez aquela nuvem, aquela neblina que você não sabe muito bem lidar, não sabe o que é que está acontecendo, Deus manda você louvar lá dentro da tua casa. E quando Deus manda o crente louvar, é porque a peleja não é tua, é dele. É o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai operar. Muitas das vezes a gente vai retendo, porque é muito fácil cantar na alegria. É muito fácil cantar quando tudo vai bem. Mas quando a prova chega, a luta vem, a vontade é de chorar. De chorar. Mas o Senhor, nessa tarde, Ele manda dizer para alguém aqui, se não para todas nós, irmãs, vamos pegar a nossa harpa, tirar a poeira dela, cantar e marchar lá dentro do nosso lar, porque Deus vai fazer coisas grandes. É coisa grande que Deus Ele vai fazer. Eu sinto fortemente a presença do Senhor Jesus aqui nesse lugar, aleluia. Eu quero convidar a nossa irmã Joyce para vir aqui na frente e receber oração. Junto com o filho dela, os meninos, adolescentes, já que da sonoplastia, venham todos também. Se tiver algum adolescente por aí, venha. Glória a Deus. Vem, Fernanda, você também. Louvado e agradecido seja a unção do Senhor. Glória a Deus. Vem, Fernanda, a investida do adversário contra a juventude é travada. Oh, Deus. Mamãe, fúria. E o Senhor, Ele chama a mim e a você que tem o joelho calejado para orar pela tua casa, pelos teus filhos, pela juventude da igreja e pela juventude que está lá do lado de fora. Aleluia. Porque eu estou inquieta, irmãs, desde de manhã com uma cena que eu vi. Eu fui levar a Lorena para a escola, quando voltei eu vi. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Me dá sabedoria. Porque eu, como ser humano, vou agir como ser humano. Mas como é que eu tenho que fazer? Eu não tinha o que fazer. Se eu estou inquieta desde de manhã e em espírito de oração. Irmãos, o negócio é terrível. Vamos se levantar de pé. Nós tivemos ontem uma festividade extraordinária que nós temos palavras para dizer o que foi que aconteceu aqui. Um mover do Senhor aconteceu aqui. Vocês estão pensando que o inimigo vai ficar de braço cruzado assim? Vendo a mocidade pular, marchar, tomar mistério, sapateando o poder. Está pensando que o inimigo vai ficar quietinho, falando, olha que bonitinho. O Senhor, Ele convoca a mim e a você para entrar na guerra da mocidade, para entrar na guerra dos adolescentes, para entrar na guerra das crianças. Vamos guerrear, irmãos. Vamos unir forças.
seja o nome santo do Senhor. Se ele não quiser, você impõe as mãos nele daí mesmo, irmão Marcos. Oremos. Estendam as mãos, irmãos, por favor. Altíssimo Deus, maravilhoso e